Olá, queridos companheiros, que nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. O tema de nosso estudo é a lei de progresso. É uma das 10 leis morais a que alude Allan Kardec na parte 3ª de O Livro dos Espíritos. Esta lei é inerente a todo espírito e está em constante vigor, não podendo a nenhum espírito retroceder. Segundo Allan Kardec, há 2 espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que todavia não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. É importante considerarmos também que o espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra como encarnado. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Trecho retirado da questão 785 do Livro dos Espíritos. A respeito da humildade, o sentimento oposto ao orgulho, Lacordaire nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo: a humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebido. No entanto, podeis ser caridosos com o vosso próximo sem humildade? Não, visto que esse sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz para o bem. Sem humildade vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se colocasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai a sua humildade, que o fez tão grande e que o colocou acima de todos os profetas. O terrível adversário da humildade é o orgulho. Quais as consequências do orgulho? Rivalidade das classes e dos povos, ódios, guerras, intrigas, etc. O orgulho é a imperfeição que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débitos cujo resgate é doloroso e ultrapassa a encarnação presente. Para nosso estudo, focalizando os sentimentos do orgulho e da humildade, temos na literatura espírita diversas obras, dentre elas o romance Há 2000 anos, da Lavra de Chico Xavier, trazido pelo espírito Emmanuel. Um dos protagonistas é o senador Públio Lentulus Cornélius, cuja história começa a ser contada no ano 31 da nossa era. No ano 32, mudam-se o senador, a esposa Lívia e os filhos Flávia e Marcos para a Judéia. Acometida pela hanseníase, a pequena Flávia era a preocupação da família romana. No prefácio da obra, Emmanuel, ao falar de si próprio, referindo-se à personalidade de Públio Lentulus, diz assim: para mim, essas recordações são suaves, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido àquela época. Lívia se sentia num lugar hostil e pergunta quando partem para Nazaré. Nazaré? Repete irritado o senador. Públio fala então na mudança de planos, informando acerca de Cafarnaum. Depois declara o seu amor à esposa e diz temer perdê-la. Já instalados em Cafarnaum, 2 servas são admitidas ao serviço do casal, para facilitar o conhecimento dos costumes e dialetos do povo. Semele e Ana. Cristã,
Ana sugere levar a criança até Jesus no último sábado. O profeta receberá muitas crianças e diz que várias foram curadas. Lívia concorda, entristecida, a recusa de Públio. Nesse instante, o senador entra no quarto da filha. As mulheres se calam. Públio brinca com as mãozinhas feridas da filha, com o coração amargurado, pergunta o que ela quer. Quero um doce, papai, um brinquedo, qualquer coisa. Papai, eu quero o profeta de Nazaré. Um mês depois, conheciam a fama das curas e das pregações de Jesus. Certa tarde, Flávia piora muito. Algumas feridas antes violáceas agora eram pústulas vivas. Públio concorda a contragosto buscar o profeta para lhes fazer uma visita. Viu-se diante de uma personalidade inconfundível e única. Públio não teve dificuldades em identificar quem era. Lágrimas ardentes brotaram dos seus olhos e uma força invencível o fez ajoelhar-se. Queria falar, mas não conseguia. Jesus pousa com carinho a mão sobre a fronte do senador e ele ouviu nitidamente, no idioma patrício, como se a voz lhe falasse diretamente ao cérebro. Senador, por que me procuras? Seria melhor teres vindo à hora mais clara do dia, para adquirires a lição da humildade. Não é o teu sentimento orgulhoso que salva tua filhinha, mas a fé e o amor de tua mulher. Não, não estás sonhando. Depois de erros clamorosos, hoje tens um minuto glorioso para a tua redenção. Está contigo a vontade de aproveitar ou não. Públio, refletindo, não gostou da referência ao seu orgulho. Como um profeta ousava falar daquela forma a um senador do império? Jesus percebe o pensamento e lhe diz que todos os poderes e riquezas do império são ilusões efêmeras. O senador estava diante de Jesus. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Uma fascinação irresistível irradiava da sua melancólica e majestosa figura. As palavras de Jesus ecoavam. Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, mas sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Jesus orou intensamente. Banhou-se então por uma claridade branda e misericordiosa, evidenciando a sua beleza serena. O senador retornou ao lar e a filhinha alegre demonstrava estar curada, para júbilo de todos. Mas Públio pensava, também Roma não possuía os seus feiticeiros e os seus bruxos? Nos anos que se seguiram, o senador em nada se modificou. Somente ao final da existência, por influência da serva Ana, ele converteu-se ao cristianismo. Em agosto do ano 79, na pavorosa erupção do Vesúvio, desencarnou o velho senador.
Para conquistar sua felicidade futura, o senador Públio Lentulus retornou à Terra 50 anos depois das ruínas fumegantes de Pompeia. Desta feita, vamos encontrá-lo sob a veste humilde do escravo Nestório. Na veste carnal de um escravo judeu de Éfeso, Nestório resgata suas faltas do passado e inicia nova escalada na grande batalha do progresso espiritual. Nestório teve a felicidade de ainda alcançar na sua velhice abençoada o evangelista João, a quem conheceu pessoalmente quando criança. Conheceu também o presbítero Joanes, a quem o ancião confiou os manuscritos do quarto evangelho. Nestório desencarnou no martírio do circo, entre setas envenenadas e feras hediondas. Foi recebido na pátria espiritual pelo espírito de Lívia, sua antiga esposa, quando na personalidade de Públio Lentulus. Lívia afagou-lhe os cabelos, beijou-o e fez com que Nestório adormecesse. Com a pluralidade das existências, o direito à felicidade é igual para todos, porque ninguém fica deserdado do progresso. Trecho retirado da resposta à pergunta 789 do Livro dos Espíritos. Prosseguindo, meus irmãos, veremos agora a importância do esquecimento do passado em nosso progresso espiritual. Como espíritos imperfeitos que ainda somos, Deus colocou um véu ocultando nossas vidas passadas. As razões para isso estão no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Realmente, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. É comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nessas pessoas aquelas a quem havia odiado, talvez seu ódio reaparecesse e, de qualquer forma, ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. O esquecimento do passado, aliás, só se faz presente durante a vida corporal. Voltando à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Trata-se, portanto, de uma interrupção momentânea. A experiência prova que, mesmo encarnado, durante o sono do corpo, o espírito desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. Dona Ivone do Amaral Pereira, médium, psicógrafa e com diversos tipos de mediunidade, nascida no início do século XX e que desencarnou em 9 de março de 1984, trazia lembranças muito vivas de episódios de sua anterior existência. Conta-nos ela própria. Minha primeira infância destacou-se pelo traço de infortúnio, que foi certamente a consequência da má atuação de meu livre-arbítrio em vidas passadas. E uma das razões de tal infortúnio foi a lembrança muito significativa que em mim permanecia da última existência que tivera. Desde os 3 anos de idade, negava-me a reconhecer em meus parentes, e principalmente em meu pai, aqueles a quem eu deveria amar com ternura. Com 7 anos, ao me tentarem obrigar a pedir a bênção a meu pai, eu recusei e disse veemente: esse não é o meu pai. O meu pai usa um paletó muito comprido
um chapéu muito alto, tem cabelos meio brancos. O meu pai não é moço como esse aí, não. À tarde, a hora do banho, exigia de minha avó certo vestido de rendas negras, muito armado e amplo, inexistente em nossa casa. E também pedia a carruagem para o passeio. Admirava-me muito de não encontrar nada disso em meu modesto lar. Passava dias e noites em choros e excitações que perturbavam toda a família. Para nós, essas lembranças constituíram duríssima provação. E se caso não tivéssemos sido amparada pela doutrina dos espíritos, teríamos sucumbido a uma loucura total. Com efeito, o Evangelho de Jesus Cristo e a grandiosa proteção da doutrina dos espíritos possuem recursos para remediar todos os impasses da vida humana. Inquieta, minha mãe providenciou, àquela época, tratamento em excelente núcleo espírita da localidade, chamada Assistência Espírita Bittencourt Sampaio, dirigida pelo lúcido espírita e médium Zico Horta, Manuel Ferreira Horta, o qual contornou a situação com os recursos oferecidos pelo Espiritismo. Ivone, na sua obra Recordações da Mediunidade, nos explica: a lei da criação encobriu o nosso passado espiritual porque o seu conhecimento não traria vantagem para o nosso progresso. Todavia, como está na questão 399 do Livro dos Espíritos, diz: entretanto, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas anteriores, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Aproximando-nos da finalização, vejamos a influência do Espiritismo no nosso progresso. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? É a pergunta 799 do Livro dos Espíritos. E a resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente, destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E uma pergunta nós fazemos: será possível a suprema felicidade? As imperfeições morais, capazes de retardar a marcha evolutiva da humanidade, chegarão um dia ao seu término, pois Deus reserva ao ser humano um venturoso estado de plenitude espiritual. Entretanto, por ora, enquanto nos encontramos no processo evolutivo que a lei do progresso faculta, a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem
senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Para nossa conclusão, trouxemos o conto do livro Contos e Apólogos, psicografado por Chico Xavier, trazido pelo espírito Humberto de Campos. O anjo da libertação desceu do paraíso a este mundo, pousando numa colina verdejante. Aproximaram-se dele um melro, um abutre, uma tartaruga e uma linda borboleta. Reconhecendo que essa era a assembleia de que podia dispor para a revelação que trazia, o iluminado peregrino começou ali mesmo a exaltar as virtudes do alto, convidando-os à vida superior. Com frases convincentes, esclareceu o anjo, dizendo que o melro, se o acompanhasse aos cimos da luz, transformar-se-ia num pombo alvo. O abutre seria transformado numa ave celestial. A tartaruga receberia dessa forma suave e leve, e não mais aquela forma vagarosa, que lhe seria possível planar na imensidão azul. A borboleta converter-se-ia em estrela luminescente. Os 4 ouvintes emocionaram-se, mas o melro alegou: Anjo bom, desculpe-me. Um ninho espera-me no arvoredo. Meus filhotes não me entenderiam a ausência, e afastou-se. O abutre, em tom enigmático, disse: Vossa descrição do plano divino é comovente. Entretanto, possuo interesses valiosos no mundo. E partiu batendo as asas, a fim de arrojar-se sobre carniça próxima. A tartaruga moveu-se lentamente e explicou: Quisera seguir-vos, abandonando o cárcere sob o qual me arrasto no solo. Contudo, tenho meus ovos ali na praia. E regressou, vagarosa, à sua habitação. Por último, a borboleta aproximou-se do anjo e disse de forma delicada: Sinto não poder viajar convosco, anjo bom, rumo aos planos da luz. Moro num tronco florido e meus parentes não me desculpariam a fuga. E voltou à frescura do bosque. O anjo seguiu então sozinho para adiante. Porém, a borboleta, ao regressar à sua casa, viu-se defrontada por hábil caçador, que lhe cobiçava as asas brilhantes. A borboleta tentou alcançar a árvore, mas presenciou a morte de alguns familiares. Chorosa, fugiu do caçador, buscando velhos barcos esquecidos na areia. Tudo em vão, porque o hábil caçador era astucioso e sabia frustrar-lhe toda a defesa, armando ciladas cada vez mais inquietantes. A borboleta, assustada, lembrou-se do anjo da libertação e voou ao encontro dele. O mensageiro divino recebeu-a contente, abrigando-a nos próprios braços, garantindo-lhe assim a salvação. Meus irmãos, refletindo sobre o conto, vemos que o caçador implacável simboliza as vicissitudes e sofrimentos inerentes ao mundo de provas e expiações. Porém, o anjo da libertação traz para nós o símbolo do Evangelho divino, que, quando vivenciado no altar do coração, permite que subamos os degraus de nossa renovação íntima, elevando-nos rumo ao tão almejado progresso moral. Pai nosso que estais nos céus,
na luz dos sóis infinitos. Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai de infinito amor, Jesus, Mestre de luz, irmão incondicional, agradecemos, Senhor, a oportunidade valiosa desse encontro, onde podemos relembrar a tua doutrina de amor e de paz. Imploramos, Mestre, por misericórdia, por toda a família humana, encarnados e desencarnados, que o teu coração magnânimo alivie a dor dos que sofrem e que ilumine com teu amor os corações endurecidos. Seja Jesus sempre o nosso guia, fortalecendo a nossa vontade, para que orando e vigiando contigo, façamos a nossa transformação moral necessária. Que assim seja, graças a Deus.